Queridos, como é bom. Hoje, domingo de Páscoa, domingo da ressurreição. Que Jesuscidência aconteceu, porque eu planejei esta série, O Poder da Cruz, mas não imaginava que a última mensagem, que é a mensagem que fala sobre que Jesus morreu na cruz, para nos dar vitória contra a morte, para nos dar a vida eterna, para nos dar o direito de ressuscitarmos, para termos um corpo glorificado, para termos o direito de acessar a presença do Pai, para nunca mais, para termos o direito de comer da árvore da vida, cujas folhas são para a cura das nações, e cuja árvore dá 12 frutos, um fruto por mês, e que é para nos dar vida, e vida em abundância. Então, Jesus morreu na cruz, para nos dar vida. E hoje a última mensagem desta série, domingo da ressurreição, é o domingo da vitória sobre a morte. Irmãos, eu não sei quantos de vocês, mas talvez em algum momento da sua vida, ou até mesmo neste exato momento, você sinta medo do que há por vir, você sinta medo da morte. Os especialistas dizem que há 6 medos básicos, e muitos deles estão relacionados com este processo que conduz à morte. Diz que um dos grandes medos da humanidade está relacionado com a pobreza, um outro medo com a velhice. Você deve conhecer alguém, se não você mesmo, que diz: eu não quero envelhecer, eu tenho tanto medo de ficar velhinho, né? Eu tenho tanto medo daquilo que pode vir com a velhice. Há quem tem outros tipos de medo, mas um dos grandes medos é o medo de você perder alguém que você ama, por exemplo. Mas entre estes medos, o medo de uma doença, de uma enfermidade, existe o medo da morte. A morte não é algo natural para nós. Em João, o versículo mais conhecido e memorizado no meio cristão, diz que João capítulo 3, versículo 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não seja condenado, mas que ele tenha a vida eterna. A vida eterna é mais do que uma vida para sempre. É uma vida altamente desejável, é uma vida perfeita, é uma vida em um plano superior, é uma vida de qualidade superior, porque senão alguém um dia me disse assim: pastor, eu não quero viver a vida eterna, porque se for para eu passar a eternidade como eu vivo esta vida, eu não quero que isto dure a eternidade. Ora, se a vida eterna for para ser no mesmo nível desta vida, é uma vida inferior. Mas não, a vida que Deus tem para nós é uma vida de qualidade maior, é uma vida mais rica, uma vida mais plena, é uma vida muito melhor do que a que nós vivemos aqui. Então não se trata apenas de duração infinita, se trata de uma qualidade superior. E Jesus Cristo veio a este mundo e morreu para nos livrar da morte, para que nós não pereçamos mais, e para que eu tenha o direito de ter a vida eterna. E eu tenho este direito porque Ele vive. O fato de Jesus estar vivo é garantia de que eu vou viver também. O fato de Jesus ter ressuscitado dentre os mortos é garantia de que eu vou ressuscitar também. Então é porque Ele vive que eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, posso crer.
Cante comigo, porque Ele vive. Porque Ele vive. Aleluia, Jesus. Posso crer no Obrigado, amanhã. Porque Ele vive. Temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, Jesus. Aleluia. Nós fomos criados para a vida. Em Gênesis, no capítulo 2, nós vemos que Deus criou o homem e plantou um jardim no lugar chamado Éden, e colocou ali o homem e sua esposa para cultivá-lo e guardar, e assim ordenou aquele casal: vocês podem comer de todo fruto, de toda árvore que está no jardim, só não deverá comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, certamente vocês morrerão. E então ali o homem passou a viver e desfrutar da árvore da vida, mas ele não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Deus estabelece a sua palavra e a sua lei, não para limitar a nossa vida, mas para nos proteger. Jesus estava protegendo aquele casal ao criar limites que nós não deveríamos ultrapassar esses limites. Então o tentador aparece para aquele primeiro casal e então começa a questionar, e a primeira grande mentira do diabo é colocar em xeque a palavra de Deus. Quando o diabo disse: olha, certamente vocês não morrerão, disse a serpente a Eva, porque Deus sabe que na verdade no dia em que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. E então aquela primeira tentação se apresentou diante daquele casal, e Eva olhou e disse que a árvore era linda, era agradável de ser vista, e o fruto parecia ser delicioso. E então desejou o conhecimento e a sabedoria que aquele fruto daria, e assim tomou e comeu, e porque ela tomou e comeu, Adão e Eva perderam o direito de acessarem a árvore da vida, e naquele momento a morte entrou no mundo. Então em Romanos, no capítulo 5, versículo 12, veja o que Paulo fala sobre este tempo. Ele diz que quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com o pecado a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram, e porque todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. E a morte, queridos, ela assume no mínimo duas dimensões, segundo as Escrituras: uma dimensão física e uma dimensão espiritual. A morte física é porque quando eu não tenho mais acesso à árvore da vida, então o meu corpo, que é mortal, passou a ser mortal, ele começa a envelhecer, ele começa a adoecer, ele começa a sofrer tudo o que nós sofremos, porque nós entramos neste processo de morte física, até que o dia, a parte imaterial que nos compõe, a nossa alma, o nosso espírito, se separa desta parte material. E quando há esta separação entre o nosso espírito e a nossa alma do nosso corpo, nós morremos fisicamente. Mas há, segundo as Escrituras, uma dimensão espiritual também. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele diz no capítulo 2, a partir do verso 1, que outrora todos nós estávamos mortos,
mortos por conta dos nossos delitos e pecados. Se a morte física é a separação daquilo que é imaterial da matéria, a morte espiritual é a separação do homem de Deus, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E o apóstolo Paulo diz que outrora todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados por conta da desobediência, e vivíamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe que atua nas regiões celestiais, segundo o príncipe, o comandante de poderes no mundo invisível, Satanás. Ele é o espírito, segundo Paulo, ele diz, ele é o espírito que atua nos filhos da desobediência. E outrora todos nós andávamos segundo esta influência, porque nós estávamos mortos, separados. Mas então Deus tem um plano maravilhoso, porque Deus nos criou para ser alvo do seu amor. Deus sempre quis ter uma família, Ele sempre quis nos ter por perto, e quando Ele já via que já tinha enviado o profeta, já tinha falado de tantas maneiras, Ele resolveu enviar o seu próprio Filho para ser a solução das nossas vidas. Então diz que Deus é tão rico em misericórdia, Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5, que Ele nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por conta de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é bênção de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 18, diz: é verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida para todos. Então a morte entrou no mundo, mas Jesus veio a este mundo e morreu em meu lugar, morreu a minha morte, para que eu pudesse viver a vida dele. A morte física é o último inimigo a ser derrotado. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele diz que assim como todos nós um dia morremos em Adão, todos os que são de Cristo receberão uma nova vida. Mas essa ressurreição, diz ele, ela tem uma sequência. Depois vocês leem isso, 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, texto lindo. Tem uma sequência, e a sequência é a seguinte: Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita. Depois, todos aqueles que são de Cristo ressuscitarão também quando Ele voltar. E então virá o fim, quando Ele entregará o reino a Deus o Pai, depois de ter destruído todos os governos e autoridades e todo o poder, pois é necessário que Cristo reine, até que Ele tenha colocado debaixo de seus pés todos os seus inimigos, e o último inimigo a ser destruído é a morte. Então, queridos, um dia, aqueles que morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro em um corpo glorificado, em um corpo que não adoece, em um corpo que não envelhece, em um corpo que não é perecível, porque você morre de uma forma corruptível, mas você ressuscita de uma forma incorruptível, de uma forma gloriosa. E um dia, neste dia que Deus há de restaurar todas as coisas, a palavra de Deus diz que Ele há de enxugar dos nossos olhos toda lágrima, e naquele dia, Apocalipse capítulo 21 diz que não haverá mais morte, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, não haverá nem dor,
porque todas estas coisas passaram para sempre. E quando o anjo começa a mostrar a nova Jerusalém, a noiva gloriosa do Senhor, então diz que um anjo toma João e diz: olha, o rio da água da vida, transparente como um cristal, fluía do trono de Deus e cortava toda aquela cidade, e passava pelo meio da cidade, de um lado do rio e do outro lado do rio, de cada lado do rio existia uma árvore, a árvore da vida, que produz colheitas de frutos, 12 colheitas por ano, uma para cada mês, e cujas folhas são para a cura das nações. Não haverá mais doença, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais diabetes, não haverá mais doença de tipo nenhum, não haverá nada de ruim, porque todas as primeiras coisas ficaram para trás, e porque Jesus vive, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Jesus vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Por que, irmãos, podemos ter certeza da vida? Porque Deus tem poder sobre a morte. Há muitas provas na Bíblia. Ainda hoje nós temos testemunhos de pessoas que voltaram à vida. No primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, há uma viúva que ficou conhecida como viúva de Sarepta. Esta é aquela mulher que disse para o profeta não ter nada a não ser um punhado de azeite, um pouquinho de azeite, um punhado de farinha, e o profeta diz: vai, faz, prepara, dá uma comida para mim. Eu te digo, nunca mais vai faltar farinha, nunca mais vai faltar azeite, nunca mais. E essa viúva, ela tinha um filho. Ela diz: eu só tenho isso aqui, vai comer meu filho e depois nós morreremos. Passado um tempo, aquele menino morre, e então o profeta Elias vai até aquele menino, se deita sobre ele 3 vezes e ministra: ó Senhor meu Deus, por favor, permita que a vida volte a este menino. E enquanto soprava, a vida retornou ao filho daquela viúva, e ali nós temos uma demonstração do Deus que tem poder sobre a morte. Mais à frente, o profeta Eliseu, que sucedeu no ministério, o profeta Elias encontra uma sunamita, uma mulher que era tão bondosa que fez um quartinho para o profeta, mas o profeta, querendo recompensar, disse: o que eu devo fazer por você? E o servo do profeta disse: esta senhora, ela é casada com um homem já idoso e ela nunca teve um filho, ela não tem família. O profeta ora e diz: dentro de 1 ano você vai ter um filho. E passa um tempo, esta criança está no campo trabalhando, ela sente uma forte dor de cabeça e morre. A mulher entra em desespero e ela diz: profeta, homem de Deus, acaso eu te pedi este filho? Eu nunca te pedi este filho. Agora você me deu, para quê? Para que eu sofra
Desta forma, o profeta então entra no quarto com aquele menino, deita sobre o corpo dele, ministra vida sobre ele, e o menino volta à vida. E aqui nós temos o Deus que tem o poder sobre a morte. Uma vez um homem bondoso chamado Jairo estava com a sua filha doente, e ele então vai até Jesus. Ele ouve falar que Jesus é um homem que pode curar a vida de sua filha, e enquanto ele está indo, tantas coisas acontecem. Uma mulher com fluxo de sangue para Jesus, interrompe aquele processo. Jairo encontra aquela mulher. Enquanto eles estão vindo, os servos vão até Jairo no meio do caminho e diz: Jairo, não incomode mais o mestre, porque a sua filha morreu. E quando Jesus olha para aquilo, ele diz: não tema, Jairo, apenas creia, Jairo, porque a sua filha não morreu, a sua filha apenas está dormindo. E então aquele pessoal fica assim incomodado com aquilo, e alguns riem. E então Jesus vai até aquele lugar e entra naquele quarto acompanhado do pai e da mãe, de 3 outros discípulos, e ele diz, olha para aquela menina e fala: Talita cumi, que quer dizer: menina, viva, acorde, levante. E aquela menina senta-se na cama, e um milagre acontece, porque Jesus tem poder sobre a morte. Jesus estava andando por um lugar e ele encontra um funeral. Era uma viúva também chamada, conhecida na Bíblia como viúva de Naim, e Jesus sente um grande amor e uma grande compaixão, e ele vai até aquele corpo e toca na vida daquele garoto, e ele diz: menino, levanta-te. E aquele menino é restaurado e restituído para a vida daquela viúva. Hoje a nossa ministra falou de um homem chamado Lázaro, amigo do Senhor, que havia morrido há 4 dias no túmulo. E Jesus então, para manifestar que Ele é a ressurreição e a vida, João capítulo 11, versículos 25 e 26, disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. E ele perguntou: Marta, você crê nisso? E Marta diz: eu creio que no fim dos tempos nós vamos ressuscitar. E Jesus então dá a ordem: mande tirar a pedra. E Marta e Maria dizem: mas Senhor, já fazem 4 dias, o cheiro vai ser insuportável. E Jesus disse: eu não disse que se tu apenas creres, tu verias a glória de Deus? E ele diz: eu creio, Senhor. E removeram a pedra, e Lázaro olha para os céus e diz: Senhor, eu faço isso apenas para que eles creem, mas eu sei que o Senhor sempre me ouve. Lázaro, vem para fora, Lázaro. E Lázaro levanta, e Lázaro vive, e Lázaro anda no meio novamente daqueles. E assim foi a história da igreja, queridos. A igreja nasceu, e no livro de Atos nós temos a história da igreja. E uma mulher chamada Tabita, que era uma mulher muito boa, uma tecelã, que cuidava das senhoras cristãs que se convertiam. E aquela mulher veio a morrer, e a igreja sofreu. E o apóstolo Pedro passava por ali, e ele pediu, entrou naquele quarto, se ajoelhou e orou, e aquela mulher voltou a viver. Um dia o apóstolo Paulo estava pregando, e ele pregou tão demorado, eu espero que isso nunca aconteça comigo, que aquele jovem chamado Eutico estava sentado e caiu de 3 andares e morreu. O apóstolo desce preocupado, vai até aquele menino, bota a mão nele e fala: o menino está bem, ele vive, em nome de Jesus. E o menino é entregue vivo, sabe? Percebam, que eu conheço um ministério que está lá na Angola, que milhares e milhares de igrejas têm sido levantadas através do poder da ressurreição. E nós estivemos com a líder daquele ministério, e eu conheci um dos pastores que mais operam sinais. E as pessoas perguntavam: mas como é? Você ora por todos os mortos? Século 21. Ele diz: não, Deus me livre que eu vou orar por todo morto, eu não faço isso.
E como é que você faz? Olha, eu chego no enterro, eu toco no defunto, minha mulher está consolando lá o pessoal que está chorando, eu começo a orar. Se minha mão começa a pegar fogo, eu sei que é para eu orar. E aí a mão dele começa a pegar fogo, ele dá o sinal para a esposa bate palma, reúne todo mundo e fala assim: vamos orar agora. E ali aquelas pessoas têm se levantado da morte, e milhares de muçulmanos têm se convertido, milhares de igrejas. Irmãos, eles estão pedindo para que brasileiros, como lá é língua portuguesa, estão pedindo que brasileiros vão trabalhar naquele lugar, porque tamanha é a demanda, tamanha são a necessidade, e não há quem pregue, porque Deus está levantando. Enquanto eu preparava esta mensagem, eu dizia: Senhor, eu não vou falar sobre ressurreição, porque eu nunca orei para um morto ressuscitar. E o Espírito Santo disse assim para mim: filho, tu és daqueles que só prega com base na sua própria experiência. Não limite o meu evangelho e não limite ao meu poder a sua própria experiência. Não limite o meu evangelho e não limite o meu poder à sua própria experiência. Jesus tem poder sobre a morte. Ele vive. Ele vive. Ele vive. Posso crer no amanhã. Guardar um versículo, guarde este: Apocalipse capítulo 1, versículos 17 e 18. Podemos ler juntos? Está projetado? Então vamos lá, 1, 2, 3 e... Quando vi, caí a seus pés como morto. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Aleluia. Você não precisa ter mais medo. Eu sonho, eu falo: Senhor, como vai ser lindo o dia que eu vou estar face a face contigo. Porque hoje nós o vemos e sentimos e apenas tateamos como que por uma sombra, e já é tão bom estar na presença de Deus. Imagina o dia que Ele será o meu próprio sol, em que então eu o verei como Ele é de verdade, e então estaremos juntos. Como vai ser bom! Como vai ser bom estar diante do meu Senhor. Sabe por quê, queridos? Se Cristo não ressuscitou, a ressurreição é o ponto central da nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, vamos fechar a porta desta igreja e vamos parar de pregar o Evangelho. Porque se Cristo não ressuscitou, o apóstolo Paulo diz: é vão a minha fé e é vã a minha pregação. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos e não há esperança alguma. A validade da nossa fé depende da ressurreição de Cristo.
Se Jesus ressuscitou dentre os mortos, como eu creio que Ele ressuscitou, este evento mudou a história da humanidade, dividiu ela em duas. É algo extraordinário, é algo que mudou tudo. E então nós sabemos que há um Deus que se importa. Eu falava com minhas filhas no carro, dizia: há evidências de que Jesus ressuscitou. É claro que há. Imagine, 21 séculos depois, mais de 2000 anos se passaram, e uma comunidade que surgiu na década de 30 depois de Cristo, uma pequena seitazinha de pessoas que acreditavam num tal Nazareno que ressuscitou. Então, até hoje creem e levantam, e pessoas são apaixonadas por Jesus. Isso é, sem dúvida nenhuma, uma prova incontestável de que Ele vive. Ele vive porque Ele mudou a própria dimensão do culto religioso. Irmãos, o culto religioso era celebrado no sábado, mas quando você lê o livro de Atos, você vê eles se encontrando no primeiro dia da semana. E por que que o domingo passou a ser o culto, o dia da adoração de Deus? Porque algo extraordinário aconteceu no domingo. Um determinado morto ressuscitou em um corpo glorificado. Por que que eu creio? Eu creio porque pessoas testemunharam. Há diferentes relatos de pessoas que andavam com Jesus e outros que não andaram, como Paulo, e cujos seus olhos viram e seus ouvidos o ouviram. Porque eu creio que Ele ressuscitou, porque Ele mudou a minha vida, porque Ele ainda liberta o viciado da droga, porque Ele ainda cura o doente, porque Ele ainda salva, Ele ainda tira a carga do cansado, porque Ele ainda é o mesmo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Ele vive, Ele está aqui no nosso meio, e por isso nós podemos crer no amanhã, porque Jesus vive. Vamos cantar mais uma vez em nome de Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Aleluia, Jesus. Irmãos, para finalizar, preste bem atenção. Em João, no capítulo 5 de João, a partir do verso 24, mas a gente vai ler só um trechinho mais perto do 29. Diz que vem o tempo em que todos os mortos ouvirão, e em seus túmulos a voz do Filho de Deus, e ressuscitarão todos os mortos. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida eterna. Aqueles que continuaram a fazer o mal ressuscitarão para serem julgados. A ressurreição, você pode até não acreditar em ressurreição de mortos, mas você vai ressuscitar. Você pode até não acreditar em Jesus, mas você vai ressuscitar. Todos vamos ressuscitar. Uns ressuscitarão para a vida, e outros ressuscitarão para o juízo final, e sofrerão o dano da segunda morte.
Apocalipse capítulo 2, versículos 11 diz: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. Diz glória a Deus. Apocalipse capítulo 20, versos 14 e 15 diz: então a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. Este lago de fogo é a segunda morte. E quem não tinha o nome escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e passou pela segunda morte. Quem passa pela segunda morte? Quem não tem o seu nome escrito no livro da vida. A morte de Cristo na cruz nos deu acesso à vida eterna em Cristo Jesus. E agora nós não precisamos mais ter medo. Tudo que nós precisamos fazer é receber Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. É colocar nossos medos diante da cruz do Senhor. É nos apropriarmos desta promessa maravilhosa e descansar em Deus e viver conforme Ele determinou para que vivamos, glorificando a Deus no nosso dia a dia. E assim as bênçãos de Deus vão estar sobre a sua vida. O seu nome vai estar escrito no livro da vida. Ah, pastor, eu já andei tanto na presença do Senhor, mas eu não sei, eu ainda sinto medo, eu sinto que Ele não me aceita, eu carrego uma culpa, eu carrego uma coisa tão difícil, um peso tão grande na minha vida. Parece tão simples, pastor, só preciso crer. Olha, pode ser até simples, pode ser até fácil, mas de forma nenhuma foi sem um preço, foi sem um custo. O custo foi muito alto, foi o sangue de Jesus derramado naquela cruz. O preço foi muito alto que foi pago pela sua vida. E nós não podemos mais andar com medo da morte, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, feliz Páscoa, igreja. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o poder da cruz. Este é o poder da cruz. O último inimigo. O último inimigo. Ele morreu para nos dar o direito de vencer e triunfar também sobre a morte. Em nome de Jesus, eu quero orar com você. Sabe, chega, está na hora da gente deixar todo o medo. Está na hora da gente colocar toda a culpa para fora. Está na hora da gente falar: Senhor, eu não quero mais ter medo da morte. Senhor, eu não quero mais ter medo do que está por vir. Senhor, eu tenho dúvidas. Então, hoje é o seu dia de não ter mais dúvidas. Queremos orar com você. Pastor, eu não tenho dúvida, mas eu continuo tendo medo. Então, hoje é o dia de você deixar o seu medo no altar do Senhor. Hoje é o dia de cura, hoje é o dia de libertação, hoje é o dia de transformação. Hoje é o dia que o Senhor nos fez. Então, vamos nos alegrar e vamos buscar. Não saia daqui do mesmo jeito que você entrou. Pastor, eu já aceitei Jesus, mas eu sinto que eu preciso, eu ainda sinto uma culpa, eu ainda sinto medo, eu ainda sinto que eu sou alvo de um castigo de Deus, eu ainda sinto que eu carrego um fardo, eu preciso me livrar deste fardo. Então hoje é o dia de você se livrar deste fardo, em nome de Jesus. Hoje é o seu dia. Simplesmente venha e nós vamos orar por você. Nosso time já está a postos e vamos orar por você em nome de Jesus. Eu nem gosto de ficar fazendo muito apelo, essas coisas, porque o Espírito Santo já está falando com você. O Espírito Santo está falando com você. E se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Simplesmente venha ser ministrado. Venha ser ministrado em nome de Jesus. Sai do seu lugar e vem em nome de Jesus. Porque Ele vive. Irmãos, se alguém está com problema no rim esquerdo,
Um irmão aqui teve uma palavra de conhecimento. Pode procurar o irmão Átila, rim esquerdo. Vamos louvar.